Vamos falar sobre queda de cabelo e seus tratamentos? O cabelo possui uma complexidade ímpar. São diversas estruturas vivas integradas ao nosso organismo e que existem com a função de proteger certas regiões, como o couro cabeludo, contra a ação do frio, do calor e da luz solar. O fio de cabelo, ou a haste capilar, é formado por 3 partes. De fora para dentro, ele tem a cutícula, o córtex e a medula. A estrutura do fio é basicamente constituída de queratina, que é uma proteína de alta concentração de cisteína, que é um aminoácido responsável pela elasticidade e flexibilidade dos fios. A cutícula é a camada externa e ela é composta por células de queratina sobrepostas como escamas e tem como função proteger o córtex, que é a parte mediana do fio, contra as agressões externas, sol, vento, poluição, tratamentos químicos, além de manter a maciez e o brilho das mechas. Cabelos bonitos e com brilhos possuem uma cutícula íntegra e saudável, com suas escamas bem encaixadas de forma perfeita, bem fechadinhas, envolvendo totalmente a haste capilar, que é a parte visível do fio. Quando a cutícula é agredida, ela racha, abre, desprega, formando as conhecidas pontas duplas. O córtex é a parte interna e mais importante do fio. É responsável pela elasticidade e resistência do cabelo. É também formado por queratina e no seu interior, dentro das células de queratina, tem melanina, que é a proteína responsável pela coloração dos fios. A medula é o coração da haste do fio e sua função ainda desconhecida. Seu canal pode estar vazio ou preenchido por uma queratina mais mole e esponjosa. Ao sofrer impacto de produtos químicos agressivos, ela pode até quebrar e desaparecer. No couro cabeludo saudável, existem cerca de 100 a 150 mil fios, que têm sua origem nos folículos capilares localizados na raiz do cabelo. A densidade capilar está relacionada ao número de folículos e ao número de hastes de cabelo que nascem em cada um deles. Ou seja, quanto mais hastes nascem por folículos, mais cheias são as mechas. A média na idade adulta e dentro da normalidade são de cerca de 300 folículos por centímetro quadrado do couro cabeludo, e em cada um deles deve crescer por volta de 1 a 4 hastes. Essas quantidades dependem da genética, da idade de cada pessoa e é normal ocorrer a variação no volume dos cabelos ao longo da vida. Com o passar do tempo, de forma bem lenta, ocorre uma diminuição do número de folículos e também de fios de cabelo por folículos. Sendo assim, todo mundo tem maior quantidade de cabelos durante a adolescência e cerca de 3 vezes menos quando chega aos 80 anos de idade. O cabelo, quando envelhece, tende a afinar progressivamente. Fatores hormonais, genéticos e ambientais favorecem este afinamento. Aos 20 anos, o cabelo é espesso, bem queratinizado e com a cutícula íntegra e linda. Pode haver problemas específicos em cada pessoa, como anemia, hipotireoidismo e outras condições que provoquem a queda. Mas caso contrário, o cabelo é perfeito. Lá pelos 30 anos, já há discreto afinamento e a cutícula já apresenta rachaduras, deixando as pontinhas mais secas. Dos 40 aos 50 anos, ocorrem mudanças hormonais, baixa de estrógeno, afinamento e queda mais intensa. O estrógeno é um hormônio positivo e estimulante para o cabelo, e sua diminuição dificulta o crescimento e o estímulo da espessura. Nesse período, devido a processos químicos e de tinturas, o cabelo vai ficando bem mais ressecado. Após os 60 anos, o cabelo fica extremamente fino, frágil e seco. As fragilidades individuais tendem a se acentuar. Algumas mulheres têm a calvície senil. O estrógeno, que já é baixo, dificulta o crescimento e a reposição dos cabelos. O ciclo capilar. O cabelo tem 3 fases de vida: anágena, catágena e telógena. Na fase anágena, a raiz está profunda e suas células estão se dividindo intensamente. Esta fase é considerada a fase de crescimento capilar
e dura cerca de 4 anos. Na fase catágena, a diminuição na multiplicação celular e a raiz começa a se superficializar. É uma fase intermediária que dura cerca de 3 semanas. A fase telógena é aquela na qual as células da raiz param de se dividir e o folículo vai ficando muito superficial. Nessa fase, o cabelo vai cair e o processo se inicia todo novamente. É considerada a fase de repouso e dura cerca de 3 meses. O cabelo faz esse ciclo constantemente e esse ciclo se repete mais de 20 vezes durante toda a vida. Então, o que é queda de cabelo? É uma condição que se caracteriza pelo aumento dos fios que caem no dia a dia. E seu aumento é visto principalmente no número de fios que caem durante o banho e que ficam na escova quando a gente penteia o cabelo. A queda de cabelo é causada basicamente pela mudança do ciclo capilar, que provoca um aumento percentual dos fios na fase telógena, que é a fase de queda. Assim, quando está tudo normal e equilibrado no organismo, cerca de 85% dos fios do couro cabeludo estão crescendo, 15% estão na fase de repouso ou de queda. Então, o cabelo tem um ciclo constante. Por isso que à medida que um cabelo cresce, ele demora cerca de 4 anos. Em seguida, ele entra na fase de repouso de 3 a 5 meses, então ele cai e volta a crescer. E assim é o ciclo: nascimento, crescimento, repouso e queda. E assim por diante. O número de fios que cai por dia é específico de cada pessoa e pode variar entre 50 e 100 fios. Isso é completamente normal. Contudo, o mais importante é haver a percepção da mudança de quantidade dos fios. Assim, é possível procurar diagnóstico e tratamento o mais precoce possível. A evolução do quadro, em geral, é boa, mas é sempre indicado que o paciente procure um dermatologista para estudar melhor o seu caso e para descobrir se há necessidade de tratar alguma possível doença de base associada. Ou ainda, é preciso descobrir se tem algum fator que possa estar associado à queda. Não há prevenção para a queda de cabelo, mas há situações nas quais seu surgimento é mais esperado, como na fase do pós-parto, pós-cirúrgico, pós-dietas alimentares bem restritivas, e é aconselhável orientar o paciente a procurar um dermatologista logo no início do problema, para que se faça o diagnóstico e seja definida a melhor conduta em cada caso. Eflúvio é um nome dado para queda capilar difusa sem alteração nas estruturas do fio, e ele pode acontecer por vários motivos e se chama eflúvio telógeno agudo em 70% dos casos que nos procuram, quando a causa está associada a algum evento que aconteceu há mais de 3 meses antes do início da queda. Estes eventos também são gatilhos que determinam a causa que deu origem à queda. Este intervalo ocorre porque existe um período de preparo para a queda, que dura de 2 a 3 meses, podendo chegar até 6. Ou seja, o intervalo desde o momento que o fio recebe o comando para cair até seu desprendimento é em média de 3 meses. Mas existe também o eflúvio telógeno crônico, que é cerca de 30% de casos, quando a causa não é bem definida de queda, e ele vai se repetindo ao longo da vida. Nesses casos, conforme o tempo passa, o paciente perde volume e comprimento dos fios, tendendo a ter cada vez menos cabelo, um cabelo menos volumoso e com menos comprimento. Alterações da tireoide, como hipotireoidismo e hipertireoidismo, levam a uma queda de cabelo muito importante, porque a tireoide está relacionada ao metabolismo geral do organismo. Suas alterações repercutem no fio. A anemia é a diminuição dos glóbulos vermelhos do sangue e também com diminuição de ferro e ferritina, que podem estar diretamente associadas à queda de cabelo. Doenças infecciosas como Covid, pneumonia, dengue, gripes muito fortes, cirurgias consomem energia do organismo. Além disso, sinalizam para o cabelo para que entre na fase de repouso.
Em resumo, significa que cerca de 3 a 4 meses depois de um quadro agudo de infecção, seus cabelos podem cair, representando assim um eflúvio. A fase de pós-parto também, pois durante a gravidez ocorre uma mudança em diversos hormônios. A concentração de estrógeno sobe muito, fica significativamente maior e mantém maior quantidade de cabelos na fase anágena, o que resulta numa diminuição da queda. Mas após o parto ocorre uma queda hormonal, um rearranjo, e o estrógeno volta rapidamente ao normal. Então, nessa fase, ocorre a fase da queda, porque vários folículos ao mesmo tempo entram na fase telógena, desencadeando assim uma queda super acentuada. No entanto, o quadro resolve-se quase que espontaneamente, de 6 a 9 meses. Mas um tratamento adequado, receitado por um dermatologista, pode te poupar de muito dissabor. Cirurgias em geral, a cirurgia bariátrica especialmente, como outros tipos de cirurgia, também afetam o organismo. E como resultado do estresse e medicações, pode haver queda de cabelo cerca de 2 a 3 meses após o evento. Regimes extremos, quando a pessoa perde peso significativamente num período de tempo muito curto, também vai fazer seu cabelo cair. A carência de ferro, de vitaminas, de outros nutrientes, em razão de dietas hiperproteicas, tem impacto direto no metabolismo do ciclo capilar. A causa emocional também tem que ser levada em conta. Estresse psicológico intenso às vezes pode causar queda de cabelo súbita e difusa. Situações traumáticas, como a perda de um ente querido, acidentes, violência, podem ser fatores de risco. Desse modo, podem fazer com que os folículos capilares entrem em repouso por estresse prematuramente, desencadeando a queda. Quando a ocorrência é ultrapassada ou quando o corpo se ajusta a ela, o cabelo geralmente volta a crescer. Existem várias drogas e medicações que podem levar à queda temporária e crônica do cabelo. Pergunte para o seu dermatologista. A desnutrição e a falta de vitamina por ingestão inadequada de proteínas e vitaminas por dieta ou por circunstâncias da vida levam a uma queda significativa do cabelo. Todas essas causas são quedas normais que acontecem durante a nossa vida e não significam uma situação específica. Mas para todas elas, há tratamento. Vamos falar do laser capilar, do Fotona, que é a tecnologia mais atual para a recuperação capilar, focada em controlar a queda e estimular o crescimento dos fios. Ele promove uma mudança do ciclo capilar, ativando as células que permaneciam em repouso e que, pela ação do laser, entram em fase de crescimento novamente, aumentando sua quantidade e melhorando a qualidade do cabelo. É um procedimento eficaz, seguro, indolor, não invasivo, não ablativo, sem efeitos colaterais ou sem restrições pós-procedimento. Pode ser realizado tanto por homens quanto por mulheres com quadro de calvície genética ou não. E como o laser age? A aplicação do laser é feita diretamente nas áreas afetadas pela queda ou na área que tem rarefação dos fios, de forma não invasiva, promovendo o aumento da microcirculação local, levando mais oxigênio e nutrientes para a raiz dos fios. Ao mesmo tempo, são eliminadas as toxinas que favorecem a queda, estimulando localmente a produção de fatores de crescimento. Como resposta, ocorre uma rápida diminuição da queda, bem como um estímulo para crescimento de fios mais fortes, mais brilhantes e mais revitalizados. Além disso, o laser com a ponteira Smooth Erbium do Fotona atua em contato com o couro cabeludo, provocando formação de pequenos mini túneis invisíveis que facilitam a penetração de medicamentos específicos para reduzir a queda e estimular o crescimento. É como se fossem pequenas vias de acesso para o drug delivery, que potencializa os resultados. Pela ação direta da luz, pela produção dos fatores anti-inflamatórios, ocorre a diminuição da dermatite seborreica e das coceiras, aliviando significativamente as irritações do couro cabeludo. Também ocorre normalização da produção de gordura, que é protetora do couro cabeludo, mas em excesso produz oleosidade dos fios.
A energia produzida pelo laser em forma de calor estimula o fortalecimento dos bulbos e a formação de novos fios. Sendo assim, devido ao aumento da capacidade regenerativa do couro cabeludo, os fios voltam a crescer e ficam mais fortes e mais firmes. Isso também pode ser extremamente útil no tratamento dos casos pós-transplante capilar. E como é o tratamento? São sessões mensais que duram cerca de 30 a 60 minutos e o tratamento é totalmente indolor. Não tem necessidade de creme anestésico e após o tratamento o paciente pode ir diretamente para suas atividades. O cabelo não fica molhado e nem despenteado. As melhores indicações são para queda de cabelo, calvície genética, alopecia areata, que são aquelas placas peladas pós-tratamento de transplante capilar, e dermatite seborreica, além das outras causas que podem causar a calvície. E quantos tratamentos são necessários? São preconizadas 6 sessões com intervalo mínimo de 30 dias. Os resultados aparecem progressivamente e a cada aplicação o cabelo começa a melhorar e isso dura até 6 meses após a última sessão. Esse tratamento pode ser intercalado com outros, como a intradermoterapia capilar e o microagulhamento. Não há nenhum tipo de cuidado pós-tratamento e você pode voltar direto para suas atividades normais. O procedimento de apoio é com laser ou fototerapia por LED e pode ser usado associadamente para acelerar e potencializar os resultados. Você deve evitar lavar seus cabelos imediatamente após a sessão. Se conseguir esperar 12 horas no mínimo, é melhor. O paciente não deve realizar tinturas ou processos químicos na primeira semana após o tratamento. Exercícios podem ser normais, até mesmo se for imediatamente após a sessão. E quanto tempo dura o tratamento? A melhora nos cabelos já surge nas primeiras semanas. Você já vê uma melhora no viço e no brilho. Casos esporádicos de queda de cabelo e de alopecia areata, às vezes são resolvidos após poucas sessões e não necessitam de retratamento. Mas o protocolo pode ser repetido em casos de recidiva. Já nos casos de calvície genética, tanto em homens quanto em mulheres, por serem situações crônicas, devem ser repetidos semestralmente, porque nós precisamos de manter esse estímulo para o couro cabeludo para que o cabelo continue bonito e saudável. E quais são as contraindicações? Gravidez, doenças de pele na área tratada, tumores malignos ativos, doenças crônicas descontroladas e histórico de doenças estimuladas pelo calor. Não deixe de conhecer esse tratamento, que pode revolucionar a qualidade dos seus fios de cabelo.